Meditando com os florais, Sistema Bá. Olá, tudo bem? Hoje vamos meditar através do floral Fine. Respira profundo pelas narinas. Inspira e expira pelas narinas. Mais uma vez. Continua. Agora também fechando os olhos e soltando o corpo, relaxando. Muito bem. Vamos começar com uma frase. Pode continuar respirando profundamente, tá? Vamos continuar com a frase sobre o Vine para facilitar nossa meditação com ela. Eu vou ler e você pode repetir mentalmente ou em voz alta, ok? Vamos lá? Respira. Eu aprendo a praticar a verdadeira liderança, agindo com companheirismo. Eu acredito na força do meu exemplo. Respira profundo. E deixa essa frase fazer efeito em você, ok? Muito bem. Então, pessoal, como sempre falo aqui, às vezes a gente acaba indo por um padrão que vai ficando um aspecto meio negativo e nem percebe. Então, quando a gente percebe, opa, tem que ajustar esse GPS aí e retornar, né, para nossa origem da nossa essência, ok? Então, o Vine, esse floral, ele vai ajudar a gente em alguns aspectos. Vamos ver primeiro, então, um aspecto negativo que a gente pode entender para esse lado e nem ter percebido, ok? Então, eu vou ler e você só ouve, sem julgamento, fica de coração aberto, com carinho e respeito por si mesmo, se caso você tiver com alguma dessas coisas, ok? Bom, estado negativo. Quando a gente está muito dominante, inflexível, arrogante, com muita sede de poder, tá implacável, impiedosa, tudo tem que ser assim do seu jeito, né? Tirana, praticamente uma generala, um general. Quando a força de vontade é tão grande, a autoconfiança é tão grande, determinância, que a gente fica muito intolerante, né? A gente acaba passando por cima dos outros. Então a gente vai além dos limites físicos, por exemplo, acaba ficando com insônia, porque o cérebro fica muito ativo, né? Então as ideias ficam fixas, mas as opiniões ficam ausentes. Então a gente acaba ficando muito nervosa, hiperativa, tensa, a incapacidade de relaxar fica bem frequente, a gente tem medo de novas ideias, né? E às vezes até as crianças podem ser pequenos tiranos e generais, ok? Respira profundo. Muito bem. Agora eu vou falar algumas frases para a gente trabalhar elas, tá? São perguntas, não precisa responder. Deixa que o seu cérebro vai sozinho procurar as respostas, ok? Então, só mentaliza elas sem julgamento, fica só aberta. E aí o cérebro sozinho depois vai procurar a resposta dentro de você e corrigir isso, tudo bem? Vamos lá? Você poderia se permitir sentir tudo que você sente neste momento? E você poderia acolher, respeitar e aceitar tudo que você sente? Você poderia mergulhar profundo na origem desse sentimento? E você poderia ver se você precisa realmente ainda desse sentimento? Você poderia soltar e deixar isso sair? Quando? Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Então, às vezes a gente acaba aprendendo para esse lado e nem percebe, né? Então, vamos agora ver como que esse floral Vine pode ajudar a gente a recuperar esse aspecto e a gente pender agora mais para o lado positivo. Qual seria o aspecto positivo desse floral que ele ajuda a gente? Bom, ele ajuda a gente a ser decisivo sem dominar. Ele ajuda a gente a ter capacidade de ver o bem nos outros e de incentivar as pessoas e guiá-los, mas sem direcioná-los, né? Eles ajudam a gente a ser líderes inteligentes, amorosas, professoras, chefes, pais.
Eles usam também suas habilidades para ajudar os outros a se conhecerem e a encontrar o seu próprio caminho na vida. Esse floral também nos ajuda a inspirar outras pessoas, porque é com a inabalável confiança e segurança. Tudo bem? Respira profundo. Muito bem, ok. Agora vamos trabalhar um pouco nas perguntas de padrão para ficar mais positivo aí, tá? Eu faço as perguntas e você só presta atenção, deixa que a sua mente depois vai procurar uma resposta, ok? Vamos lá, respira. Você poderia se permitir dar as boas-vindas para essas novas palavras de padrão positivo? E você poderia se permitir se abrir para receber tudo de bom que o universo pode te dar? E você poderia decidir escolher para ter mais sentimentos positivos? Você poderia aceitar tudo isso e também poderia deixar tudo isso sair? Quando? Respira profundo. Mais algumas perguntinhas. Você poderia se permitir ser uma líder positiva, sábia e amorosa? Você poderia se permitir ser mais cooperativa e inspiradora? Você poderia se permitir usar a palavra, mas com bom senso, servindo de exemplo através das suas virtudes? E você poderia se permitir ser cordial, compreensiva, carismática? E você poderia se permitir ser solidária, flexível, humilde, em respeito à liberdade alheia? E você poderia soltar tudo isso, não importa o que seja, e deixar isso sair? Quando? Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Deixe essas palavras fazerem efeito aí na sua mente, no seu coração, tá? E repete comigo a seguinte frase: eu me amo e me aceito completamente como eu sou. De novo, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Mais uma vez, eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Respira. Muito bem. Uma dica extra, só de você olhar para a florzinha que representa o Vine, você já tem um efeito terapêutico, ok? Então, se quiser reservar um tempinho para ficar olhando para ela, como se fosse uma meditação de contemplação, tá tudo certo, ok? E se você gostou dessa meditação e gostar, e tiver vontade de se aprofundar mais, ou tiver alguma dúvida, ou também tiver vontade de fazer um acompanhamento com a terapeuta floral, no caso eu, vou ficar feliz em atender. É só entrar em contato através aí desses canais de comunicação. Eu fico aguardando. Muito obrigada e namastê!